Voltando então com o bate-papo na praça, hoje, como eu já disse, a presença aqui do pastor Adalberto Fagundes. Pastor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, pastor? Olha, está tudo bem, graças a Deus. E é uma alegria muito grande poder, nesta tarde, estar aqui nesta entrevista que é tão relevante, né? Esse programa é tão relevante para a nossa cidade. Pastor, vamos começar do comecinho, né? Ok. Antes de ser pastor, o que é que o senhor era? Que profissão o senhor exercia? Ok. Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tinha 17 anos de idade. Era um adolescente, jovem, e o pastor na época que eu tinha era um homem assim, muito usado por Deus. O homem era um poliglota, falava inglês, alemão, lia a Bíblia em grego, em hebraico. E quando Deus me chamou para o ministério, eu me dirigia a Deus e dizia: Senhor, pastor é Ele, não eu. Nessa época, eu estudava no Senai, a minha formação profissional é na área técnica. Trabalhei muitos anos na Olivetti do Brasil, inclusive aqui em Birigui, revi uma pessoa que eu me recordo daquela época. E me formei em curso técnico na área de mecânica. O último trabalho que eu dirigi, eu fui gerente de engenharia numa empresa lá em São Paulo, onde produzíamos matrizes para injeção plástica. Então, profissionalmente, eu fui treinado na área da mecânica, com especialização em ferramentarias e molde de injeção. Agora, muitos padres, freis e também pastores dizem: Jesus me chamou. Como é que é esse processo, pastor? Jesus me chamou. Como é que o senhor sentiu esta presença de Deus, este chamado de Deus? Essa pergunta que o senhor fez é uma pergunta muito inteligente. E depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas o chamado ministerial, ele se dá quando a pessoa que tem acesso à palavra de Deus, ela sente uma forte inclinação, que isso é chamado, essa forte inclinação é definida por um existir especificamente para o reino de Deus. É algo pessoal. Quando isso aconteceu comigo, a primeira reação que eu tive foi de fuga. E na verdade eu fugi 12 anos. Depois de 12 anos eu vinha carregando nas minhas costas exatamente eu tinha uma espécie de dívida para com a igreja e nunca soube explicar o porquê. E depois, conhecendo um pastor já muito idoso, ele perguntou para mim se eu não era um chamado para o ministério pastoral. Eu disse para ele que não tinha certeza, mas que alguma coisa me cobrava dentro da igreja e do trabalho eclesial. Ele pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia e falou assim, muito interessante, Adalberto. Uma das palavras-chave do chamado é a fuga. Quando Deus chamou Isaías disse que não, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava num povo de impuros lábios. Quando Deus chama para o ministério profético, Jeremias responde a Deus: eu sou uma criança, eu não sei falar. Um dos pontos que foi assim bem claro e bem forte, marcante no meu chamado, foi a fuga. E sucessivamente nós fomos compreendendo que esses 12 anos de fuga funcionou como um amadurecimento espiritual. Depois disso, não teve jeito, eu me desliguei da vida profissional, já era casado na época, já tinha uma filha, e desde então me dediquei aos estudos. O chamado, ele precisa se preparar, porque nós não podemos dizer qualquer coisa ao povo. Um pedreiro, ele ao construir um muro, ele ao construir uma parede, se houver algum tipo de
de erro, a parede ficar torta ou ficar empenada, essa parede é consertada no reboco. Trabalhar com vidas, não. Nós não podemos construir uma vida torta e depois nós não temos como reparar isso daí, porque a vida é muito preciosa. Desde então, eu ingressei na Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, onde ali, 6 anos depois, me formei em bacharel em teologia. Logo no ano em que eu me formei, eu fui inscrito num programa de mestrado, ganhando uma bolsa numa universidade americana, na cidade de Los Angeles. Ali eu consegui, depois de 3 anos, auferir o grau de mestre em teologia. E de lá para cá eu não parei de estudar. Uma das marcas do chamado é a fuga. A outra marca é a persistência no estudo. Porque quem para de aprender, haverá de parar de ensinar. Então, Sr. Leonardo, tudo isso faz parte do universo daquele que é chamado por Deus para uma obra específica. Agora, pastor, qual é a diferença da sua vida? Essa vida que tinha como profissional, como um homem não tão ligado à igreja, e agora com esse homem que é da igreja. Qual é a diferença dos dois? A diferença básica está na natureza da função. Em termos de tempo de trabalho, Sr. Leonardo, eu trabalho de 14 a 16 horas por dia. Isso na indústria, eu trabalhava muito menos. Na indústria, nós produzíamos aqueles moldes de injeção, aquelas peças, para um fim comum aqui nesse mundo. Na obra, no ministério pastoral, nós preparamos pessoas para viverem bem neste mundo e também viverem bem no mundo que chegará e que não terá fim. Então muda a natureza e o objeto do exercício do trabalho. A adaptação foi rápida, fácil? Como é que foi? Não foi fácil, foi difícil. Porque um dos pastores que muito me ajudou, eu gostaria de fazer menção aqui, foi o Dr. Guilherme de Amorim Ávila Jimenez. Logo após eu ter me formado, o pastor Guilherme, ele era o meu pastor de então. Eu era membro da Igreja Batista em Ponte Grande, Guarulhos. E o pastor Guilherme nos convida para ser o seu pastor auxiliar. Junto com o pastor Guilherme, nós entendemos na prática como que todo aquele mecanismo eclesiástico funcionava no dia a dia. Coisa que na faculdade nós aprendíamos em termos de teoria. Então, tudo, na verdade, faz parte da formação. Desde o dia em que eu nasci, eu entendo que Deus já tinha um projeto de vida para mim. E o projeto que Deus tinha para mim é que eu seria um pastor, eu seria um líder do povo dele. Desde então, eu compreendo que cada dificuldade que eu vivi durante a minha vida, cada erro, cada acerto, tudo isso, no fim, fez parte de um preparo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos isto muito nítido na vida do povo de Deus, dos líderes que Deus levantou. O primeiro que eu queria citar aqui é o Moisés. Moisés viveu 120 anos, conforme narrado ali no Pentateuco, no Antigo Testamento. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi criado como um rei. Foi criado pela filha do faraó. Ele tinha tudo na mão. Ele pensava, as pessoas o serviam. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram anos onde ele era o príncipe do Egito. Logo depois de um incidente, quando ele, para defender um hebreu, acaba matando um egípcio, ele foge para o deserto. E ele fica ali naquele deserto 40 anos. Nesses 40 anos que Moisés ficou no deserto, ele aprendeu que não é a vida toda que as pessoas o serviriam. Ele aprendeu a lutar pela vida. Ele aprendeu a trabalhar para comer. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi um tempo onde ele conheceu um lado da vida. O segundo 40 anos de Moisés, ele conheceu o outro lado da vida. E os últimos 40 anos de sua vida foi servindo literalmente o povo de Deus.
Então, é dentro de todo esse mecanismo, tudo que acontece na nossa vida, o pastor, o líder espiritual, ele precisa compreender que houve um propósito de Deus já previamente definido.